destino. Você fala que vai embora, mas quando você chega no trevo, você tem vontade de voltar, né? Carlos Chagas é aquela cidadezinha que sempre nos transmitiu aquele cantinho mineiro de bom acolhimento, né? De pessoas boas, de histórias, de sentar no banquinho na frente da sua casa para brincar de amarelinha, de esconde meu anelzinho, daquela infância feliz. Eu sei que todas as pessoas da minha idade ou até mais tiveram uma infância muito feliz aqui. Então, Carlos Chagas, para mim, a pessoa que eu sou hoje, que eu me tornei, sou uma pessoa feliz, grata. Eu agradeço a tudo que eu vivi em Carlos Chagas. A infância feliz, a minha adolescência e todas as boas coisas que a gente viveu aqui. Carlos Chagas, para mim, é sinônimo de paz, de amor e de prosperidade. Então, acompanhar Carlos Chagas e ver crescer, como a gente está assistindo hoje, é um orgulho muito grande. Antes que a lua dê 3 voltas no céu, eu te prometo que vou arranjar meios de vida pra nós dois casar. Debaixo da laranjeira, regado com raios da lua e águas da cachoeira, e a primeira flor que der enfeitará sua cabeleira. Meu amor é de um tamanho que, se eu pegasse o mar e a juntasse com o universo, não daria pra chegar nem perto de um pouquinho do tamanho desse amar. As lembranças mais antigas, e aí são as lembranças próprias da infância, né? Eu me recordo muito bem do movimento de chegada e saída de trem, que era da trem de ferro, na estação, né, na Estrada de Ferro Bahia Minas, onde inclusive trabalhei ali. Meu pai trabalhava na estação e eu era aprendiz de telegrafista, né? E outras lembranças boas eram justamente na escola, do Educandário Correia, no Educandário Brasil, onde eu estudei, também nos banhos do Rio, né? A gente tinha os portos a gente já falava, onde a gente tomava banho ao longo do rio aí. E no mais era na prática de esportes, né? Criança, a gente jogava muita bola pelas ruas ali. Nós morávamos na rua Tocantins, e logo ali embaixo da rua onde hoje tem aquele posto de saúde, ali era um campozinho de futebol, gramado, e nós ficávamos ali. Então, ali na rua da linha antiga, aquela rua onde o trem passava. Então, as minhas lembranças de Carlos Chagas, né, são próprias dessa época, né, em que a gente vivia uma vida muito gostosa, muito mais tranquila. Se eu for lembrar da minha época de criança, eu vivi Carlos Chagas aqui. Eu agradeço muito a Deus por ter nascido em Carlos Chagas. Eu agradeço muito a Deus. Quando eu faço minhas orações, que eu agradeço a Deus, eu não peço mais nada a Deus. Eu acho que, como se diz, eu até brinco, eu falo que Deus me deu mais do que eu precisava. Eu acho que só me deu mais do que eu merecia, porque eu acho que isso que ele me deu eu merecia, porque eu lutei para ter o que eu tenho, que eu acho que eu mereço ter. E agradeço muito a Deus também por ter nascido em Carlos Chagas. Tive uma infância espetacular em Carlos Chagas, amigos espetaculares, jogando bola o tempo todo, tomando banho de rio, descendo esse rio Mucuri cheio com boia. Então, entrando ali no quintal do Feliciano Santana para roubar manga, no quintal do Dr. Pedro, naquele quintal tudo ali naquela beira de rio. Então, foi minha infância aqui em Carlos Chagas.
né, a estação, Estrada de Ferro Bahia Minas, o cinema, Cine Filadélfia, né, de Altamira Velar. Podia acrescentar também o Clube Carlos Chagas, né, logo da sua, então, foi inaugurado. Não sei se também nós tínhamos aqui, porque o Clube Carlos Chagas, a elite que mais frequentava, nós, né, vivíamos de fome pobre, não tinham essa possibilidade de penetrar, então nós íamos para o carnaval aqui no Antigo Congo, não sei se você já ouviu falar do Antigo Congo, que era, né, onde a gente era uma espécie de clube também para as pessoas de classe média pobre, né? Era que todo mundo utilizava ali na rua Benito Valadares. E também o Rio Mucuri era o nosso grande entretenimento também, né? Sempre que nós podíamos, nós estávamos nos lançando nas águas do Rio Mucuri. Tinha vários poços, né, que nós íamos tomar banho, né? E também, às vezes, pegar água, né, do rio para levar para consumo da casa, né? Que não tinha serviço de água, né? De abastecimento de água até então. Pelo menos a nossa casa não tinha, né? E depois nós morávamos, que saímos da rua Tocantins, depois de um certo tempo fomos morar próximo ali à rua do Caxias, ao hospital. Mas assim, a minha lembrança maior é realmente da rua Tocantins, onde nós ficávamos ali envolvidos com brincadeiras, as mais diversas, próprias da juventude. O rio era um prazer de tomar banho no rio, nossa senhora. Tinha uns dormentes que punha, a gente ficava ali em cima e tomava banho. E o fundo da casa de Dona Irma Eusébio, que era nora filho de Alvira Eusébio, né? A gente frequentava muito a casa dela, que é aquela parte lá de Doutora Cleide, aquilo ali, tudo Eu nunca mais vi aquele fundo ali, que ali era bacana, viu? E era todo mundo criança. Lavava roupa no rio, né? Então houve muita mudança, né? Para melhor, né? E essas crianças, todo mundo sabia nadar? Não? Todo mundo, e pescaria também, né? O rio era lazer, tá? Tinha um porto ali, não tem o clube não, ali atrás, ali tinha um porto também. As lavadeiras. Quando eu casei, que eu morava lá na casa das irmãs, eu nunca fiquei sem água. Tinha as banhadeiras de água. Apanhava água e punha na caixa. Era muito atraso. A juventude era muito harmoniosa. Você tá doido. Agora, tem uns negócios que precisa a gente falar. Toda vez que você fala com uma pessoa, se ela tem 80 ou 90 anos, você pergunta para ela sobre a época boa, ela volta. Mas ela volta e coloca com entre 16 a 25. Isso aí é normal, por quê? Que vida ruim tem 16 a 25? Então, assim, não sei se é porque cada um tem. Por exemplo, eu tenho saudades da juventude de quando eu tinha 20 anos, 18, 20, 25, até aí. Aí eu acho que hoje está ruim. Mas para você, daqui 20, você vai lembrar dessa como boa. Então, é porque a pessoa, ela faz um projeto para trás, o retrocesso, voltando para a idade, que é tudo bonito. Eu tenho saudade do tempo da juventude, mas eu sei que não é só eu. Todo mundo tem saudade daquele tempo de juventude. Pegou um homem de 100 anos, ele falou assim, 80 anos era bom, ele tinha 20. Então tá certo. Sinto falta dos amigos, da harmonia do povo. A Praça de Carlos Chagas era uma coisa louca. A Praça de Carlos Chagas, você pegava daqui, daquele tempo, nem era fora, você pegava aqui, era cheio de gente, terminava uma missa aqui, você não podia andar. Eu acho que você não sabe o que é isso, você não viu. Quando terminava a missa de domingo aqui, eu brincava, falava assim, eu vou comprar um trator, que eu vou jogar esse povo tudo dentro d'água, porque não podia andar. Não tem aquele povo, não tem mais nada. Eu sinto falta, muita falta, das tardes esportivas aqui em Carlos Chagas no domingo, com o time do Borroló jogando, o time do Cruzeiro jogando. Então, Carlos Chagas, o futebol aqui era uma coisa... Domingo à tarde era dia de futebol. Isso faz falta, o futebol. Mas não é Carlos Chagas que acabou o futebol. Isso é toda cidade. Isso aí vem outras coisas e tal. E o futebol não fica mais no primeiro plano.
As festas do Clube Carlos Chagas, isso faz muita falta. Carlos Chagas tinha muita festa, muitas bandas boas que vinham tocar aqui. Não esqueçam a banda que tocou, que chamava Pierre 5, muito boa. As festas de Réveillon no Clube Carlos Chagas, as manhãs de domingo no Clube Carlos Chagas, né? Isso fez falta. Uma coisa que ficou gravada na minha memória quando criança, o Rio Mucuri eu nunca vi, quando eu morava na casa da minha avó, eu nunca vi o Rio Mucuri, a areia do Rio Mucuri, nunca vi. O Rio Mucuri sempre com muita água, descendo manso e tal. Até naquela época ainda tinha muita mata ciliar, né? O rio é muito preservado, então nunca vi. Aí você passa e vê o rio Urucu, só areia, o rio Mucuri com areia, então é muito diferente do que eu via quando eu era criança. Eu me lembro que antes, voltando um pouquinho lá atrás, tinha um cinema, o Cine Filadélfia. Ai, meu Deus! Eu esperava a segunda-feira chegar para a sessão popular. Aí a gente ia para assistir os filmes, né? Era de Bang Bang, aqueles filmes, né, de terror. Mas eu ia para assistir mais, eram os de Bang Bang, né? Que na época faziam sucesso, eram muito bons. Com isso também eu me senti aquele desejo de fazer alguma coisa. E comecei a fazer uns programas de calouro. E eu sempre gostava muito de cinema, né? Ficava envolvido com os filmes, as propagandas de Valfredo, né? Que falava muita propaganda dos filmes. E também, como eu gostava, sempre desde pequeno gostava muito de ler, eu era um cliente assíduo da livraria Idalino Mendes Ribeiro, Livraria Ribeiro, ali na rua Benito Valadares, né? E, graças a Deus, foi essas lembranças boas que eu tenho da nossa terra, né? Que nos deixam, que sempre que alguém pergunta, nos vem logo à mente essas lembranças. E nós tínhamos um vizinho, ele, como a família sempre se reunia, nós morávamos muito próximos ali com o seu Manuel Ferreira, ele se reunia e eu ficava lendo aqueles romances, né, aquela literatura de cordel, né, de uma forma cantada, desde pequeno de lia isso. Era uma outra lembrança boa que eu tenho também. Carlos Chagas, o que eu gostava, assim, era interessante. A época que vinha muito circo, né? Eu era menina, esse aqui não tinha calçamento, a Praça do Mercado, nada. Então, ali onde é hoje o nosso mercado municipal, atrás do mercado, era uma área muito ampla, onde ficavam todos os circos que vinham, né? Isso me deixa uma recordação muito bonita. Antiga rodoviária, que é ali hoje na praça também do mercado, né? O mercado, tem uns registros do ano de 1965, a inauguração do mercado, que eu estou no colo de meu pai, ele estava registrando a inauguração do mercado, Nelson Saraiva, Seu Bilela, são figuras assim, né? Seu Anísio Pinto, o pessoal daquela época, os políticos, os prefeitos. Então eu me lembro da inauguração do mercado aqui, da antiga rodoviária. Eu me lembro de quando começou a fazer o calçamento aqui de Carlos Chagas, como eu te disse, o dia que inaugurou a luz em Carlos Chagas, que acenderam os postes, foi uma festa muito grande, né? E nós ficávamos também em frente sentados na calçada, quando era tarde da noite, né? Porque a rua Tocantins, ela continua e vai em direção à zona, ao antigo Morro do Cança-Homem, né? E lá no alto tinha a zona de Meretriz. Então nós às vezes ficávamos na calçada, o plantal está passando ali, ó, vai lá para cima. Então são lembranças próprias da nossa infância, né? De forma inocente a gente fazia isso, né? Mas eram próprios da turma que se juntava ali nas noites, né? Principalmente nas noites de luar bonito, a gente ficava em volta nas calçadas. Era um costume que hoje, infelizmente, a gente não tem esse costume mais, né, de ficar à frente das residências, né? Dificilmente a gente vê isso.
Meu pai, quando veio para aqui, ele tinha uma casa na Zona Boêmia, que era lá na Rua da Cancela. E a gente morava ali na subida, que hoje é essa rua, né, lá em cima, falava Cansa-Homem, que os homens iam tudo para lá, né? E nós estávamos em Teoflotone e minha mãe era costureira. Aí uma senhorinha falou com ela, senhora Sebastião, ela se chamava Sebastião. Ó, Tião, eu levo você para o Rio de Janeiro com esse casal de menino, que ela me criava e criava um sobrinho. Aí ela escreveu para pai, naquela época era escrever, né? Pai estava aqui, se ele fosse buscar a gente, que a gente ia embora. Aí ele foi buscar. Aí nós viemos para cá nessa época. E daí eu não saí mais daqui, não. Em cima do morro, né? Ficavam. Eu não sei situar bem onde que era também, não. Mas era aqui nesse morro do Cruzeiro, dentro do Cruzeiro. É ali por onde tem a escola, Maria Ribeiro Tavares, ali por ali. Tinha um lugar, né, um ambiente de dar dó. Assim, não pelo fato de ser caótico, não. Não, não. Mas é um ambiente, né, que foi, assim, decretado que naquela época, como se falava naquela época, fulano se perdeu, a menina se perdeu, quer dizer, ela deixava de ser virgem, então ela tinha que subir o morro e ir para o famoso coquinho, bordel, né? E eu me lembro que meus colegas, né, eu peguei quando eu estudava, né, ainda no comercial, a gente saía e ia. Aí os meninos falavam assim, você fica aí no carro que eu vou dar um pulinho ali. Nós vamos só lá para dar uma jogadinha de sinuca, que lá tinha sinuca. Não podia jogar sinuca na cidade. Eu questionava demais e tinha minhas ideias, sabe? Não era assim. Eu era muito revolucionária para aquela época. Para aquela época. Aí tínhamos também o clube de Carlos Chagas. Ali eu conheci o preconceito, eu não diria preconceito, a discriminação. Eu sou, você é, então você fica fora. Eu já esperei ali fora do clube, eu já esperei abrir a porta para eu entrar, o portão. Nem se eu comprasse eu entrava. Era muito preconceito mesmo, sabe? E naquela época, vamos voltar aos conceitos, né? Naquela época se dizia, a burguesia estava toda lá dentro. Aí chegava de madrugada, eles começavam a ir embora, aí entrava nós, né? Aquele povo inquieto que incomodava. Aí cheguei, e as festas eram maravilhosas. Pense em festas maravilhosas. Mas, graças a Deus, a gente foi conquistando, né? A cidade também foi mudando a mentalidade, principalmente a partir de Céus. Quer ressaltar isso aqui. Aí foi mudando, já na segunda gestão, na primeira não. A primeira ele continuou como modelo, com aquele paradigma, né, tradicional daqui. Mas na segunda já foi fácil. Ficou mais fácil. Né? Até os secretários dele eram pessoas assim muito. Era muito difícil. Era de difícil acesso. Mas quando ele mudou, ele já melhorou bastante, graças a Deus. Aí veio os outros prefeitos que vieram, né? E a gente começou a perceber que tinha jeito, sim, né?
Aí tinha jeito, sim. Então, o Carlos Chagas, assim, foi isso aí. Teve uma força muito grande na história, de um coronelismo inimaginável. Teve, mas muito preconceito. Hoje, ai meu Deus, viva a liberdade. Porque naquela época não tinha. Anda depressa, amigo, o sol já vai embora. Noite vem chegando, é chegada a hora. Coração balança pela estrada fora. Ei, cuidado na mata, onça é traiçoeira. Não trouxe zagaia, não trouxe chumbeira. Não trouxe zagaia, não trouxe chumbeira. Adentrando a mata, coisa fica feia. Na copada alta, a lua vermelha clareando o mundo. Hoje é lua cheia. Desenhando bichos e o serpenteia, rolando tioso, é tempo de cheia. Galopeia abaixo, salta bala, poço. Se for forte é fraco, não é desafio. Me leva meu bairro pra beira do rio. Siriema chora, é lua no sertão, me lembrando histórias de assombração. Pula sem cabeça, boitatá, caipora, vou cortando tudo no corte da espora. Sou filho da santa de Nossa Senhora. Nascido no mato, mato é meu quintal. Sou boi alongado, desconheço o curral. Bailes de carnaval no Clube Carlos Chagas, as matinês, né? Tinha o clube, que era social, o Clube Carlos Chagas era para a elite, para a sociedade. Mas tinha o Congo, onde hoje aqui funciona o hotel aqui de Terezinha. E no Congo tinha carnaval também. Mas eu era encantada para conhecer aquele carnaval. Mas era difícil você conseguir entrar lá, né? Porque tinha uma separação da sociedade. Mas um dia eu realizei esse sonho. Minha avó me colocou no ombro e a gente foi lá ver a banda de Seu Sé tocar as marchinhas de carnaval, né? Então, os carnavais em Carlos Chagas é uma recordação muito bonita, né? Tinha matinê infantil lá, à tarde, e tinha os grandes bailes à noite. São festas marcantes, que eu me lembro. Aqui é a rua principal, tá vendo com os carros antigos? Onde é barata hoje, tá vendo? Olha aqui, aqui era o Congo. Ah, moça, e tinha esse Congo também, é um clube, né? O primeiro foi esse. Você vê que é tão velho que as árvores lá, como é que ele tá pequenininha, ó. A casa paroquial, a igreja já é reformada. Aqui é a casa de Napoleão, tá vendo aqui, ó? Os carros da época era Jeep, né? E... como é que chama isso aí? Brasília, né? Esse é do Hans também. Eu fui apaixonado pelo Carnaval de Carlos Chagas. Carnaval de clube. Porque eu sou do baile. Sou do baile. E as festas do clube, qualquer festa que fizesse eu ia. Mas festa pra mim era no clube. Entendeu? Gostava demais. Não tem uma festa por ano aqui, ó. Não tem uma festa, cara. Pra você ler de novo, trazer a orquestra pra tocar, igual fazia aquilo naquele tempo. O povo era muito respeitoso. Chegava no ápice, seu Elias na cor era presidente do Clube Carlos Chagas. Aí a gente ia lá para dançar e ele estava lá em cima. Né? Aí ia uma pessoa lá dizer, olha, chegou uma pessoa aí que nós não sabemos quem é. Aí ele pegava e procurava saber quem era aquela pessoa, se tinha alguém no clube que conhecia. Vai lá e chama ele para tomar uma dose comigo em cima. Quem é o senhor? Porque está no clube. Se ele fosse uma pessoa com as intenções, já tirava. Eu vi se tomar uma arma de um cara lá dentro. O senhor não vai poder sair daqui com essa arma mais. Amanhã cedo, quando o senhor falar de seus uísques, você leva a sua arma. O cara desceu já. Era uma coisa tão interessante que ninguém sabia o que aconteceu. Depois ele ia contar pra gente que teve aquilo.
A primeira coisa que você falar com o cara, já começa a brigar no clube. Tem festa, briga no clube, eu nunca entendi isso. A época do clube era bom demais. Mas porque eu achei que eu falei, eu vender meu gato, comprar uma ação do clube, tanta despesa. Demorei a comprar. Aí ele ele tinha comércio aqui, estava vendendo, me vendeu a ação dele. Festa tinha quase todo fim de semana, tinha festa, tinha hora de ação que falava. E quando tinha festa, vinha. E o clube chegou a ter uma orquestra aqui dele mesmo. Assim. Depois foi fracassando, assim. Os pessoal mais antigo, que era sócio, não frequentava. Porque sempre tinha exposição, tinha festa aí, eu fazia cinto demais para senhoras aí, forrava, levava o pano, eu botava uma intertelinha por dentro e forrava de couro por baixo. Esse Clube Carujá, quando formou, meu filho, as festas daí eram de arroma mesmo, viu? Festas. Carnaval. Vinha gente de fora, carnaval, eu lembro isso aqui. Eles saíam na rua, jogando nossa perfume na rua, botando fogo. Era tem doido. Porque não tinha praia, ninguém ia para praia. Hoje o povo aqui da sexta-feira tem um feriadinho mais prolongado, pilha tudo para a praia. Está ali, Alcobaça, Nova Viçosa, Mucuri. É 1 hora e pouco, 2 horas de viagem. A gente tem que levar um dia para chegar lá. As festas sempre eram no clube. Porque eu não cheguei na inauguração do clube, não. Com aquele negócio de falar que a gente não era sócio, eu fui passar férias em minha terra e meu namorado é que foi. Ele que me deu notícia da festa, que eu namorava fazendeiro. Eu já namorei demais, viu? Ai, nossa Senhora! Mas é bom demais namorar, você gostou? Você namora? Você tem namorado? É gostoso demais. A namorar é bom demais. Coisa boa é namorar. Carnaval, Sibélio já participou muito, né? Cometa Loucura. Tinha outro também. Fátima já desfilou no carnaval daqui, que era bacana essas coisas. Festival da Canção. O Festival da Canção aqui era uma maravilha. Ah, essa cidade mudava de cara. Sabe, você encontrava gente, era gente que descia de todo o país, sem exagerar. Tinha gente não sei de onde, eu não sei, mas na época tinha o Rotary, esse pessoal ficava alojado nas escolas. Ficava na casa da gente, sabe, lá em casa mesmo, quantas vezes ficou, né? E o pessoal parava tudo aqui. Aí começaram a se organizar, os movimentos culturais, foi bom demais. Eu consegui participar de alguns movimentos, né? Tanto do Vale do Mucuri, eu participei mesmo, assim, sabe, de estar junto mesmo, junto com Alcides Guedes, meu amigo até hoje, vida, né? E o pessoal bacana de Serra, Ademir, de Robinho, muita gente desse lado aí. E aqui tinha um pessoal também bacana, né, que participava. Sibeli participava, eu me lembro, eu acredito que Luciano, um punhado de pessoas, né, que estão aí ainda, graças a Deus. O Festival da Canção foi outra coisa. Nós já veio gente aqui do Festival da Canção que você precisa ver. Aqui teve um tal de Murilo aqui que participou do festival aqui e tinha um festival mineiro que pegava todas as cidades, os vencedores. O cara ganhou aqui e foi segundo no do Canta Minas. Ele era bom, mas ele ganhou de todo mundo do estado. Então, o jurado aqui não estava errado, porque a avaliação lá foi muito próxima, entendeu?
Então teve muita música. Foi desses festivais, Bruna, que saiu Pereira da Viola. Desses festivais. Saiu Pereira da Viola. Festival, eu adorava. Sibeli apresentava, né? Eu já hospedei 40 pessoas, você acredita? Como que era esse festival? Ah, era lá no Borroló. Ah, moça, era bom demais, tá? O Carlão apresentava com Sibeli, José Nogueira, muita gente boa, né? Mas não foi um festival da canção. Foram 3 festivais da canção. E tem umas fotos, tem lá o Gonzaguinha, em cima do palanque lá, que já tivemos que fazer aqui, ou em Carlos Chagas, onde quer que fosse. A gente sempre tinha, sabia, já tinha, sabe como diz assim, já tinha as manhas de como fazer isso aí. E você fez o Festival da Canção lá em Carlos Chagas e os carnavais também, né? Também. Como que eram os carnavais naquela época? Porque não tem mais, né? Hoje em dia não tem. Não tem aqui, não tem lá em Carlos Chagas. Porque assim, eu ganhei umas mixarias legais do tempo que eu trabalhei, que eu fui fazer música para os outros e tal, festival e etc. Né? Lá na Gonzaguinha é um dos, né? Que era pai dele, Gonzagão. E daí você vai falando, é muita gente. E eu sempre dei maior sorte na minha vida, sabe? Sempre. Quando eu falo Gonzaguinha, sabe, isso é, né? É tristeza que dá, mas tudo bem. Quem se lembra a correnteza de um rio? Quem se lembra 7 voltas pelo ar? Passou pela minha cabeça um vazio das 7 cachoeiras santas a cantar. 7 quedas, 7 amores, 7 véus, caindo do início do mundo sem parar. 7 são os meus amores, 7 são os dissabores, 7 são os nossos sonhos pra sonhar. Onde o rio dava saltos, hoje ele passa por cima, passa barco, passa tronco, e os olhos das meninas da beira do rio Paraná. Paraná chorou sozinho, sem o Brasil pra escutar. 7 quedas, seu tesouro, Usina veio roubar. Foi-se embora na cheia, progresso tem que chegar. Pega o trem do futuro, vai-te embora. Paraná.
Eu falo que a história de Carlos Chagas, a história política de Carlos Chagas, se divide em duas partes, antes e depois do prefeito Celso Miranda. Celso Miranda revolucionou isso aqui. Celso Miranda, uma pessoa, como se diz, ele administrou Carlos Chagas com paixão, com paixão. Eu falo assim, eu acredito que o atual prefeito Nanaios também faz isso, porque nasceu em Carlos Chagas. E quando você é do seu lugar, que você tem uma oportunidade, que você não é um político profissional, você ganha, você chega a ser um prefeito da cidade pela paixão que você tem pela sua terra, a vontade de fazer alguma coisa pela sua terra. Né? Falando em prefeito, o Celso foi um prefeito que investiu em mim, né? Porque eu trouxe até uma mostra estadual de teatro aqui, de Minas Gerais, né? Fui muito bem acolhida, a mostra realmente ela mostrou assim, uma cultura de 1000 facetas, múltiplas facetas. E eu também já tinha um grupo de teatro, né? E Carlos Chagas foi acolhendo isso aí. Ele gostava desses momentos cívicos, isso é a cara dele. Eu fui um prefeito 4 vezes. Conseguimos fazer as grandes obras de Carlos Chagas, as grandes. Luz, ela chama água, estrada, justiça, tudo isso nós atendemos. Para mim, prefeitura é uma história longa, porque todo setor eu tenho uma história. E o setor de esporte, falar que o Celso Miranda trouxe Flamengo e Carlos Chagas, isso é o inédito. Agora, o setor de educacional, nós fizemos até o reconhecimento das escolas, porque aquela escola não era reconhecida. Estrada, eu acho que eu participei de uma coisa monstruosa, que foi tirar a trazida do projeto da estrada de lá, de perto de Vila Pereira, para aqui dentro de Carlos Chagas, para aqui beijando Carlos Chagas, né? Foi uma redenção para Carlos Chagas. Eventos. Festas, comemorações. Menina, eventos. Se eu falar para você eventos, primeiro é a vinda do Flamengo. Essa é massa. Depois, nós participamos do concurso Minas Gerais. Com a candidata nossa, tirou o 4º lugar. A candidata, que é filha do presidente Pena, terminou o concurso, nunca mais vi a minha candidata. Sumiu. Nós participamos da Feira da Paz em Belo Horizonte. Feira da Paz. Feira da Paz é tradição lá de Minas Gerais. Agora, falar de artista, para Luiz Gonzaga, Nelson Gonçalves, Calbi Peixoto, eu não sei nem tantos. Até cantar ali no estádio, a maior orquestra musical do país também tocou aqui, no Clube Carlos Chagas. Carlos Chagas teve a história, do final da década de 1960, 1970, Carlos Chagas teve o melhor time de futebol do interior de Minas Gerais. Foi o Grande Borroló. Eu falo Grande Borroló, foi o auge do Borroló. O Borroló jogou com a seleção carioca em Carlos Chagas e venceu. Essa seleção carioca, ela fez um jogo antes, em Governador Valadares com o Democrata, ganhou de 4-1. Depois veio e fez um jogo em Teoflotone com a seleção Teoflotone, ganhou de 7-1. Quando ela chegou em Carlos Chagas, uma cidade pequena dessa, ela falou, aqui nós vamos brincar. E quando caiu em campo, ela tomou um susto com o futebol do Borroló, e olha que tinha Paulo Henrique, o melhor jogador do Flamengo naquela época, Fio Maravilha, Paulo Lubumba, Jorge Vitório, Assis,
tudo jogadores titulares de seu time. E o Borrolós tomaram um susto quando viu o futebol no Borroló. Muito diferente da seleção de Teoflotone e muito diferente do Democrata de Valadares. Mas eu falo que o maior feito do Borroló, quando eu falo Borroló aqui, é porque eu estou contando a história de Silmar. Não existe história do Borroló se não te for junto à história de Silmar. A história de Omar Pinto, a história de Silvio Miranda, de Celso Miranda. Essas pessoas ali, você fala Borroló, subentende-se o nome de cada pessoa dessa. Então Silmar dedicou a vida dele ao Borroló. E Omar, tenho nesse livro meu, tem uma crônica eu falando de Omar, porque as pessoas esquecem, porque hoje Carlos Chagas não tem mais aquele futebol. O Borroló disputando um regional Governador Valadares, dentro do estádio Mahmoud Abbas, lotado, a torcida do Democrata lotou o estádio Mahmoud Abbas, que naquela época era um estádio com 20 e poucos mil torcedores. Um jogo disputadíssimo, no tempo normal, 0-0, Juvenal fechando o gol. Juvenal foi um goleiro extraordinário, fechando o gol. Quando estava chegando ali dos 40 e poucos minutos, Omar levanta, chama 2 jogadores que estavam no banco e manda aquecer. E entra no minuto final da partida e vence o jogo por 1-0. O gol de Gildásio. Gildásio recebeu uma bola na grande área. Gildásio era um trator e entrou com ela e chutou e fez o gol. E o estádio ficou em silêncio, ninguém ouvia nada no estádio. Aí começaram as palmas, palma. Daí a pouco um barulho ensurdecedor no estádio, a torcida adversária aplaudindo o Borroló. Principalmente a genialidade do técnico Omar, que fez aquelas 2 substituições precisas, cirúrgicas, que levaram o time do Borroló à vitória. Para mim, essa foi a maior vitória do time do Borroló. Tem muita gente que diz, o que é Borroló? Borroló. Pouca gente, todo lugar que eu vou, para uma entrevista, me perguntam o que é Borroló. Borroló, o dono do Borroló, como se diz, o homem que inventou o Borroló, foi Gilvan que criou Borroló. Borroló, quem era Borroló? Sabe o que é Borroló? Borroló era os galos de briga que tinha lá no estado do Rio, que apanhava e não reagia. Apanhava e não reagia. Aí o início aqui do Borroló também foi assim. Apanhava. O dia que começou a reagir, ela ganhar e para fazer nome, aí todo mundo chamava, vai lá, João Borroló, vai, Borroló. Aí isso pegou para ser levado para o Rio, São Paulo. O jogador do Flamengo teve da seleção mineira, que falava assim, esse tal de Borroló é uma praga. Esse tal do Borroló é o filho pé de aranha. Filho, Pedro. Esse futebol, Bruna, ela tem uma história longa. O futebol já me trouxe alegria demais, me trouxe muito aborrecimento, mas eu gosto de futebol. Agora a minha paixão é só o Flamengo. Flamengo eu sou apaixonado. Lá é Botafogo. Tá vendo como é que eu sei? Flamengo? O Flamengo ganhou 2-0. 2-0. Mas eu não considero que o Borroló foi a melhor fase do Borroló, não. O Borroló teve fase melhor do que jogou contra o Flamengo. Quando eu vazar as nuvens rumo ao céu, e divagando os sonhos rumo ao léu, Bruna, diz esse povo de Carlos Chagas que Celso Miranda está aqui numa cama
enfermo, mas sempre pensando no bem. E dizer a Carlos Chagas, tomara que cresça, cresça, e que vocês, cada um em si, se desenvolva muito para o progresso seu, para o progresso de sua família, para o progresso de toda a sua gente. Parabéns a você que é de Carlos Chagas. E dizer a vocês, Carlos Chaguense, eu amo Carlos Chagas. Muito obrigado, muito obrigado. E fazer de nossos homens crianças. Vou descansar a dor e o medo e ver o sol nascer mais lindo. Flertar com a lua e os cometas. Vou fazer deste planeta patamar do bem viver. Flertar com a lua e os cometas. Vou fazer deste planeta patamar do bem viver.